Okay, hello students, good morning. Okay, students, today we are going to work the subject modal verbs, ok? Ok, alunos, hoje nós vamos trabalhar o conteúdo, né, modal verbs, ok? Então, o que são modal verbs? Modal verbs são verbos auxiliares que são usados para indicar probabilidade, habilidade, permissão, solicitação, capacidade, sugestões, ordem, obrigação ou conselho. Exemplo: You should study more for the test. You should study more for the test. Ou seja, você deveria estudar mais para o teste, ok? Então, nós temos aqui, após o sujeito you, né, o pronome you, o modal verb should, né? E logo após eles temos os verbos principal sem to, ok? Então, you should study more for the test. Você deveria mais estudar para o teste, ok? Então, o modal verb should está, né, está expressando, está sendo usado para indicar, né, sugestão, né, conselho, né, sugestão ou conselho, ok? Mais um detalhe, esse conteúdo modal verbs está inserido nas páginas 167 e 168 da unidade 2 do nosso livro didático, ok? Então, modal verbs. Então, temos aqui, né, os modal verbs que nós vamos trabalhar, ok? Então, os modal verbs são should, must, have to, mustn't e don't have to, ok? Esses são os modal verbs, né, que nós vamos trabalhar na nossa aula. Temos aqui should, né? Que significa deveria ou devia, né? Deveria, devia. Exemplo: nós usamos should para dar conselho e expressar recomendações, né? Nós usamos should para dar conselho e expressar recomendações. Quando nós queremos dar conselho, né, ou fazer alguma recomendação, a gente usa o modal verb should, ok? Exemplos: to avoid becoming homesick, you should keep the trip active. Okay? To avoid becoming homesick, you should keep the trip active. Before you travel, you should plan your trip and prepare yourself. Okay? Para evitar sentir saudade de casa, você deveria, né? Você deveria manter a viagem ativa. Okay? Esse exemplo aqui é a tradução em português. Outro exemplo: before you travel, you should plan your trip and prepare yourself. Antes de viajar, você deveria planejar a sua viagem, né, e se preparar, ok? Agora, exemplo com must, né, que em português significa dever ou ter de. Nós usamos must para expressar uma obrigação, ok? Quando nós queremos expressar uma obrigação, né, nós usamos must, ok? Exemplos: to study abroad, you must apply for a visa. To study abroad, you must apply for a visa, ok? Então, para estudar no exterior, você deve, né, ou você tem de solicitar um visto, ok? Para estudar no exterior, você deve solicitar um visto. Outro exemplo: he must talk to his teacher and solve his questions about language courses abroad. Então, ele deve conversar com seu professor ou professora, né, e resolver suas questões sobre os cursos de línguas no estrangeiro, ok? Ou no exterior. Agora o modal verb have to, né, que significa ter que. Nós usamos have to para falar sobre uma necessidade. Exemplos: to enroll for a language course, you have to fill in an application form. To enroll for a language course, you have to fill in an application form. Okay? Outro exemplo: they have to go now. They have to go now if they don't want to miss their flight. Okay? Temos aqui o modal verb have to, ok? Antes do verbo principal go, né? Observação, ok? Agora observação. Must e have to têm significados semelhantes, tá? Eles podem ser usados com o mesmo sentido. Você pode usar tanto must ou have to, né? Que tem o mesmo significado, né? O mesmo sentido de uso. Exemplo:
I must go now, que quer dizer, eu devo ir agora, né? Eu tenho que ir agora. I have to go now, eu tenho que ir agora, eu devo ir agora, né? Eles têm o mesmo sentido de uso. Must e have to, eles têm o mesmo sentido de uso, ok? Mustn't. Mustn't é o negativo de must, né? O must diz que a gente tem a obrigação, né? Dever de fazer alguma coisa. Já o mustn't significa que você ou alguém, né? Não tem a obrigação de fazer, né? Determinada coisa. Então, nós usamos mustn't para expressar uma proibição. Nós usamos mustn't para expressar uma proibição. Pessoal, aqui tem um erro, está faltando um acento agudo aqui no pronome pessoal do caso reto, né? Desculpa aí pelo erro. Exemplo. You mustn't do this. You mustn't do this. Que é o mesmo que dizer don't do it, né? Então, você não deve fazer isso, ou você não tem que fazer isso, né? Don't do it, não faça isso, né? É esse mesmo sentido aqui, ó, de don't do it, né? Não faça isso. It's prohibited, é proibido. Don't have to. Don't have to é o negativo de have to, ok? Então, nós usamos don't have to para expressar a falta de necessidade. Nós usamos don't have to para expressar a falta de necessidade. Ou seja, quando não é necessário, né, fazer alguma coisa, né, nós usamos don't have to. Quando você quer dizer, quer expressar, né, que não é necessário fazer determinada coisa, você usa don't have to, ok? Exemplos. You don't have to do this. You don't have to do this. Você não tem que fazer isso. Que é o mesmo que dizer it's not necessary to do it, ok? Não é necessário fazer isso. Então, os modal verbs geralmente não mudam suas formas depois deles, né? Os modal verbs geralmente não mudam suas formas. Depois deles, nós sempre usamos um verbo na forma infinitiva sem to, ok? O que é isso? O que é a forma infinitiva sem to? Como eu havia falado para você na aula anterior, né? A forma infinitiva dos verbos na língua inglesa, né? Uma das formas, né? A gente usa o to antes do verbo, né? No infinitivo. O verbo no infinitivo nós usamos to, né? A preposição to mais o verbo, né? Temos exemplo aqui, ó. You should pack your bags. You should pack your bags. Ok? Temos aqui, ó, o sujeito, o modal verb should e o verbo, né, principal no infinitivo sem to, né? Não tem um to aqui antes do pack. Porque se tivesse com to, ficaria to pack, né? Mas no caso, quando a gente conjuga o verbo, né? Quando a gente usa ele com o modal verb, a gente tira o to, retira o to, né? E repetimos só o verbo, ok? Então, you should pack your bags, ok? Então, você deveria empacotar suas malas, né? To pack, tá bem aqui, ó. Foi retirado o to, né? Repetimos só o pack. Agora, outro exemplo. We must be vaccinated. We must be vaccinated. Nós devemos ser vacinados, ou nós temos que ser vacinados, né? Temos aqui, ó, o verbo to be, ó. To be. Foi retirado a preposição to, né? E foi repetido só o verbo be, ok? Então, you must be vaccinated. Ok, have to. Have to é uma exceção, né, em relação à terceira pessoa. O que diz aqui, ó, com a terceira pessoa do singular, he, she e it, nós usamos has to e não have to, ok? Ou seja, quando chega na terceira pessoa do singular, do simple present, a gente não usa have to, né? Ele vai sofrer uma alteração, uma flexão, né? E vai ser has to, isso para a forma afirmativa, né? Então, nós usamos has to em sentenças afirmativas e doesn't have to em sentenças negativas, seguido por um verbo na forma infinitiva. Exemplos. Forma afirmativa. She has to get her passport. She has to get her passport. Ok? Então, ela tem que conseguir seu passaporte, né? Nós temos aqui, ó, o has to, né? Has to e não have to, ok? Por quê? Porque o she pertence à terceira pessoa do singular, né? Aí temos aqui o verbo principal depois de has to, ok? O verbo principal, get. Forma negativa.
He doesn't have to bring a lot of money. He doesn't have to bring a lot of money. Ou seja, nós temos aqui, antes do bring, né, nós temos doesn't have to. Por que se deve usar o doesn't have to? Porque o sujeito aqui, ele é a terceira pessoa do singular, né? O he, ele pertence à terceira pessoa do singular. No caso, na forma negativa, nós vamos usar doesn't have to e não don't have to, ok? Porque nós temos a negativa de have to é don't have to. E a negativa de has to é essa aqui, doesn't have to, ok? Okay, thanks a lot. Peace of Jesus Christ be upon you.